Fala galera, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal Medindo o Futuro da Indústria. Meu nome é Rafael Almeida e nesse vídeo falaremos sobre um assunto bastante polêmico e que causa bastante dúvida na indústria, que é sensor, transdutor e transmissor. Se você tem dúvida sobre esse assunto, fique comigo até o final do vídeo. Fala galera, tudo bom? Então vamos iniciar aí e entender, a diferença de sensor, transdutor e transmissor. Vamos começar entendendo o que é um sensor. O que é um sensor? Segundo o Vocabulário Internacional de Metrologia, conceitos fundamentais e gerais e termos associados, VIM 2012, sensor é o elemento de um sistema de medição que é diretamente afetado por um fenômeno, corpo ou substância que contém uma grandeza a ser medida. A VIM também nos dá alguns exemplos. Bobina sensível de um termômetro de resistência de platina, rotor de um medidor de vazão, caudal de turbina, tubo de Bourdon de um manômetro, boia de um instrumento de medição de nível e por aí vai. A gente não vai abordar nesse vídeo todos esses exemplos, mas a gente vai pegar 3 exemplos a seguir e a gente vai destrinchar um pouco sobre eles. Eu preparei esses slides, essa apresentação com muito carinho, para poder estar demonstrando para vocês a diferença. Beleza, galera? Olha que estou sendo bonzinho, estou nem pedindo para vocês darem um like aí, hein? Mas vamos lá. Aqui em cima, no tópico, aqui na parte de explicação, eu coloquei novamente esse texto aqui para poder a gente estar lendo, O elemento do sistema de medição que é diretamente afetado por um fenômeno, corpo ou substância que contém a grandeza a ser medida. Então vamos entender aqui um dos exemplos que ele nos deu, Bobina sensível de um termômetro de resistência de platina. O elemento sensor da termorresistência consiste em uma resistência na forma de fio, que pode ser de platina com alta pureza, de níquel ou de cobre, encapsulado num bulbo de cerâmica ou de vidro. Essa propriedade da platina, então, quando ela está a 0 graus, ela possui uma resistência de 100 ohms. E essa resistência ela vai aumentando a partir que a temperatura também começa a aumentar. É um elemento de um sistema de medição que é diretamente afetado por um fenômeno. Então ele está sendo diretamente afetado pela temperatura. O PTC em si, ele é um transdutor, mas o elemento sensor dele é exatamente essa bobina sensível de um termômetro de resistência de platina. O outro exemplo que ele nos dá é um rotor de um medidor de vazão caudal de turbina. Um medidor de vazão, tipo turbina, consiste basicamente de um rotor provido de palhetas suspensas numa corrente de fluido por um eixo de rotação paralelo à direção do fluxo. Ele está informando para a gente que a turbina, aqui como está descrito na imagem, a turbina, nesse caso tem algumas literaturas que dizem turbina, tem outras que dizem rotor. Turbina que consiste basicamente de um rotor provido de palhetas. É só essa turbina, é só esse rotor. Beleza, galera? Então ela está diretamente afetada por um fenômeno do corpo ou substância que contém uma grandeza a ser medida. No caso, é o fluido que está passando por dentro do corpo de medidor de vazão. Um outro exemplo que ele nos dá é o tubo de Bourdon de um manômetro. Ele é um tubo metálico curvado em forma de C, que se deforma quando submetido à pressão. O que quer dizer com isso, A pressão ela entra aqui pela parte de baixo e ela gera uma pequena deformação nesse tubo. Beleza? Então ele é considerado como um elemento sensor. Então, galera, como disse aqui em todos esses exemplos, batem com o que está sendo escrito. O elemento do sistema de medição que é diretamente afetado por um fenômeno, corpo ou substância que contém a grandeza a ser medida. Vamos entender agora o que é um transdutor?
E, afinal de contas, o que é um transdutor, né? Segundo o Vocabulário Internacional de Metrologia, conceitos fundamentais gerais e termos associados, vinha 2012, transdutor de medição é um dispositivo utilizado em medição que fornece uma grandeza de saída, a qual tem uma relação específica com a grandeza de entrada. Aqui também nos dá alguns exemplos, né, como termopar, transformador de corrente elétrica, extensiômetro, eletrodo de pH, tubo de Bourdon e tira bimetálica. É um dispositivo utilizado em medição que fornece uma grandeza de saída, a qual tem uma relação específica com a grandeza de entrada. Então vamos lá. Aqui eu separei esses 3 exemplos, né? Que é o termopar, eletrodo de pH, turbo de Bourdon no manômetro. Eu vou explicar isso aqui no final. Então vamos lá, vamos começar pelo termopar. O termopar é um transdutor que basicamente tem o seu funcionamento baseado na junção de 2 metais diferentes, condutores ou semicondutores. Uma junção é chamada de junta de referência ou junta fria, da qual a temperatura é conhecida, por exemplo, com auxílio de um banho de gelo. E a junta de medição ou junta quente se encontra no local em que se deseja medir ou conhecer a temperatura. A diferença de temperatura entre a junta quente e a junta fria pode ser obtida por meio da medição da diferença de potencial gerada entre as juntas. Então, galera, se eu consigo medir essa diferença de potencial que é referente à junta quente, à junta de medição, então tá batendo, não tá, galera? Com o que tá escrito no nosso texto. É um dispositivo utilizado em medição que fornece uma grandeza de saída, a qual tem uma relação específica com a grandeza de entrada. Então, se eu consigo medir a temperatura através dessa diferença de potencial, tá batendo, né? Então vamos lá, vamos para o outro. Eletrodo de pH. O eletrodo de pH funciona com base no princípio da eletroquímica e mede a acidez ou alcalinidade de uma solução. Ele é composto por 2 eletrodos, um de medição e o outro de referência, que gera uma diferença de potencial elétrico. Essa diferença é convertida em uma leitura de pH, que pode ser exibida em um medidor de pH. Tá muito parecido, né? Tá muito parecido, né? com o termopar, né? Então quer dizer que eu consigo, pela medição da diferença de potencial, eu também consigo identificar o pH do meu fluido. Então, mais uma vez, está batendo, né? Vamos repetir, né? É um dispositivo utilizado em medição que fornece uma grandeza de saída, a qual tem uma relação específica com a grandeza de entrada. Está batendo, né? Se eu consigo medir pela diferença de potencial quanto que eu estou tendo de pH, então a grandeza de saída tem uma relação específica com a grandeza de entrada. E o tubo de Bourdon, galera? O tubo de Bourdon de manômetro é um transdutor primário, ou seja, um elemento sensor que transforma pressão em deslocamento. O tubo de Bourdon também é um tipo de transdutor de pressão de elemento elástico. Olha só, eu consigo medir a quantidade de pressão pela deformação do tubo de Bourdon. Olha que interessante. Isso daí é expresso em manômetros, tá, gente? Então, mais uma vez, né, a grandeza de saída tem uma relação específica com a grandeza de entrada. Então, beleza. Então, tá batendo. Ó. A gente já sabe o que é sensor, já sabe o que é um transdutor. Agora a gente precisa saber o que é um transmissor, né? O que é um transmissor? Os transmissores são instrumentos que convertem um sinal qualquer
de um sensor ou transdutor em um sinal padrão para ser enviado à distância. O que isso quer dizer para a gente, né, galera? O transdutor está informando lá milivolts. Ele vai pegar esse milivolt, vai tratar essa informação e vai colocar, vai disponibilizar, né, vai retransmitir, ele vai realizar uma retransmissão em um sinal padrão e proporcional à variável medida. Olha que interessante. Então vamos dizer assim, eu estou lendo de 0 a 100 graus. E na minha saída eu estou tendo de 4 a 20 mA. Sendo que 4 mA vai ser o meu 0 graus e o meu 20 mA vai ser o meu 100 graus. Então, tem uma relação de proporção entre a saída e a entrada. Sendo a entrada sendo temperatura e minha saída sendo corrente. Mas esse meio termo, né, esse meio de campo, a gente sabe que o termopar ele está enviando milivolt e o transmissor ele está convertendo esse milivolt em uma linguagem de retransmissão que seja proporcional, que a minha saída seja proporcional à minha entrada. Outras funções de tratamento e condicionamento dos sinais, como a filtragem, a linearização, a amplificação, o processamento, também podem ser incorporados ao transmissor. Olha que bacana! E aqui tem alguns exemplos, né? Tem um exemplo de transdutor e transmissor de temperatura. Olha aqui, exatamente o que eu estava falando. O termopar envia a informação, né? O termopar faz a leitura da junta quente, tem uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, o transmissor ele consegue realizar essa leitura, consegue tratar essa informação e consegue transmitir esse sinal proporcional à variável lida, no caso, a temperatura. E esse transmissor envia para onde? Aqui nesse exemplo, ele está enviando para um CLP local, e de campo, vários sinais de campo, e está enviando para uma sala de controle através de fibra ótica, rede. Eu acho que esse seria o mais viável, na verdade, né? Então vamos lá, vamos ver mais um exemplo? O próximo exemplo é de um transdutor e transmissor de pressão. No exemplo anterior, o transdutor e o transmissor estavam separados. Já nesse exemplo, o transdutor e o transmissor estão incorporados dentro da carcaça desse medidor de pressão diferencial. Vamos ler aqui. No caso de transdutores passivos, como é a célula capacitiva para a medição de pressão, o transmissor também compreende os circuitos necessários para converter a variação do parâmetro capacitância em sinal elétrico. Outras funções de tratamento do sinal, como a filtragem e a linearização, são também incorporados ao transmissor. Olha que interessante, eles estão tudo em um lugar só, tanto o transdutor quanto o transmissor. E o transmissor continua fazendo o seu papel, né? Ele faz o tratamento de toda essa informação da célula ali, né, capacitiva, trata essa informação e faz a retransmissão proporcional à variável lida, no caso é a pressão. Então, depois disso, você já é capaz, né, de responder essa pergunta, né? Qual a diferença entre sensor, transdutor e transmissor? Eu coloquei aqui uma colinha, né? Isso aqui é a segunda vinha, tá, galera? Sensor é um elemento do sistema de medição que é diretamente afetado por um fenômeno, corpo ou substância que contém a grandeza a ser medida.
Transdutor de medição, dispositivo utilizado em medição que fornece uma grandeza de saída, a qual tem uma relação específica com a grandeza de entrada. Transmissor. Os transmissores são instrumentos que convertem um sinal qualquer de um sensor ou transdutor em um sinal padrão para ser enviado à distância. Imagina só, galera, se não existisse o transmissor em nossa vida, imagina a bagunça que seria. Informação de milivolts de lado, resistência, frequência. Imagina você tendo que tratar toda essa informação? Então tá aí, né? Essa daí é a importância do nosso transmissor e como ele nos ajuda, né, na indústria, né, padronizando tudo de 4 a 20, ou field bus, ou tudo em rede, né? Olha que interessante, como a importância do transmissor na nossa vida, né? Então é isso, galera. Não deixe de dar o seu like, compartilha com todo mundo e não deixe de ativar o sininho de notificação para tu não ficar de fora de nada, né? Galera, outra coisa, na descrição desse vídeo tem alguns links. Tem um link muito importante, tá? Que é de onde a gente fez a retirada dessas informações, né? No caso, a VIN 2012, o link está aqui, domínio público 0800. Aqui também tem a indicação de um livro, tá, galera? Foi de onde a gente tirou, vou até apresentar aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem ver daí, ó. Ó, Exídio Alberto Biga, Instrumentação Industrial. Ó, livro muito bom, tá, galera? É de onde eu tô tirando a maioria das informações, né? Todas as minhas dúvidas, né? Para poder estar elaborando esse vídeo para vocês. Valeu, galera. Fique com Deus aí. Abraço no coração de vocês e até a próxima.